Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar o Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Damos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet, pela Rádio Evangélica FM e expressamos o nosso sincero desejo que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor nosso Deus e edificação a cada um de nós. A nossa oração também é que Deus dirija e conduza todos os atos deste culto e fortaleça a nossa fé para enfrentarmos os desafios deste tempo. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Seja mais uma vez bem-vindo entre nós e que Deus nos dirija e nos abençoe em tudo neste culto. Amém. Temos o hino de número 329 do nosso cantor cristão, Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Façamos a leitura bíblica que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Leiamos. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos neste instante, rogando a orientação de Deus
para este culto que inicia. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de culto que o Senhor nos permite. Muito obrigado, Senhor Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos te louvar com as nossas vozes, mas antes de tudo com os nossos corações. Recebe, pois, neste momento, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe também, Senhor, a nossa gratidão, porque queremos fazer isso de coração, agradecendo por todas as bênçãos do ano de 2020 e também, Senhor Deus, queremos rogar por bênçãos que o Senhor venha a nos conceder neste novo ano de 2021 e que em tudo possamos fazer a Tua vontade e que em tudo possamos caminhar segundo os Teus desígnios. Esta é a nossa oração, que oramos em nome de Jesus. Amém. Do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus. Sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é soberano. Da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Neste momento de informativo, gostaria de destacar que o nosso boletim no formato digital encontra-se disponível no aplicativo da nossa igreja. Acesse e tenha, portanto, informações importantes sobre as atividades da nossa igreja. Gostaria de lembrar que ao longo desta semana as nossas reuniões de oração acontecerão normalmente pelo Google Meet
de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e também às 18 horas. Se você ainda não tem o link, solicite na secretaria da nossa igreja através do WhatsApp 99435-7778. Nesse mesmo número você poderá solicitar encaminhamento para a nossa equipe de aconselhamento, que está à sua disposição para transmitir a você uma palavra amiga de paz e esperança nestes dias difíceis que estamos vivendo. Você pode solicitar esse encaminhamento para você ou mesmo para uma pessoa do seu relacionamento, da sua família, que precise desse suporte nesse momento. Também lembramos que as nossas devocionais serão veiculadas normalmente ao longo desta semana pelas nossas redes sociais. Assista e compartilhe com seus amigos e familiares. Sejamos orando, amados, orando ao Senhor em favor dos enfermos, em favor dos enlutados, em favor de todo o nosso povo que sofre com esta pandemia nestes dias difíceis que vivemos. Oremos para que Deus nos dê graça, forças para enfrentar esses dias e nos conceda também livramento para que breve sejamos juntos novamente cultuando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus no templo de nossa igreja. Que o Senhor para tanto nos ajude e abençoe. Amém. Peregrinos em jornada
Neste momento de dedicação, gostaria de encorajar você, meu irmão, você, minha irmã, a suplicar a Deus que ajude você a ser fiel a Ele em todos os meses do ano de 2021. Este ano está apenas começando, estamos no primeiro domingo do ano, na primeira semana, no primeiro mês do ano. Portanto, oremos a Deus para que o Senhor nos ajude a expressar a nossa gratidão a Ele por meio da nossa fidelidade em todos os meses deste novo ano que Ele nos concede para viver. Que o Senhor, para tanto, nos ajude a expressar esta gratidão com muita fidelidade, dedicando a Deus primeiramente as nossas vidas, os dízimos, as ofertas, tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos e também no nosso coração. Gostaria de lembrar que as ofertas e os dízimos podem ser enviados à nossa igreja por meio de transferências bancárias para uma das contas que a nossa igreja mantém nos 5 principais bancos do nosso país, ou também através da nossa chave Pix, que é o ofertas@capunga.org.br. Você também pode enviar o comprovante da sua transferência com a designação da sua contribuição para esse mesmo e-mail, ofertas@capunga.org.br. A nossa oração é que Deus continue suprindo as suas necessidades e as necessidades da sua família e que todos nós estejamos mantendo a nossa fidelidade ao Senhor a despeito desta circunstância que vivemos. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Podemos ficar de pé para facilitar a movimentação dos irmãos. Faz
Oremos ao Senhor dedicando nossas vidas e bens, colocando tudo no altar do nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por teu cuidado, por tua provisão, por tudo quanto tens feito por nós. E queremos te pedir, Deus, ajuda-nos a sermos fiéis a ti ao longo de todo este ano que está começando, de tal maneira, Senhor, que a cada mês devolvamos ao Senhor uma parte daquilo que tu nos dás como expressão da nossa gratidão numa atitude de fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a manter este propósito e faz de cada um de nós aqueles adoradores que se dedicam ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração. Abençoa cada família da tua igreja. Envia, ó Deus, suprimento, provisão, conforme, ó Deus, as necessidades de cada família e conforme as riquezas da tua graça. É o que nós te pedimos e te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Lá ficou
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, de 1 a 14. Localize esse texto na sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. 1 de Samuel, capítulo 13, de 1 a 14, diz assim: Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isto. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor, de medo. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. A cada dia somos pressionados por situações que nos surpreendem. A cada dia estamos sujeitos a enfrentar situações novas que jamais poderíamos prever, sonhar e imaginar. Nesse tempo em que vivemos, parece que Deus colocou o mundo inteiro dentro de uma grande panela de pressão. E estamos sendo pressionados por esta pandemia ou pelos efeitos decorrentes desta pandemia. Para todo mundo, nós temos o risco da contaminação. 7,5 milhões já contaminados no Brasil e 81 milhões ao redor do mundo. Para aqueles que já foram contaminados, a luta pela sobrevivência nessa roleta russa em que a gente não sabe quem vai e quem fica. Temos quase 200 mil mortos no Brasil e quase 1,8 milhão de mortos ao redor do mundo. Para todos os países, a crise econômica gerada pela pandemia
empresas fechando, empregos sumindo. Esse é apenas um retrato dessa panela de pressão na qual essa pandemia nos colocou. Certamente um tempo de pressão sobre todos nós. Neste texto encontramos Saul vivendo um momento de pressão. Encontramos Saul vivendo um momento muito difícil na sua vida e no seu reinado. Ele nos ensina a maneira pela qual não devemos enfrentar as pressões da vida. A maneira pela qual não devemos enfrentar as adversidades da vida. Se agirmos ao contrário daquilo que Saul fez, certamente teremos uma experiência melhor. Teremos melhores condições de enfrentar os desafios da vida. Vejamos, diante das pressões da vida, devemos renovar a nossa fé. Devemos renovar a nossa fé. Vá comigo ao verso 5, 1 de Samuel, capítulo 13, verso 5. Vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, simplesmente com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas, em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Que situação angustiante! Diz o texto que o povo estava angustiado. E nós vivemos dias em que o nosso povo está angustiado. Vivemos dias de angústia. Naqueles dias de Saul, diz o texto que os homens de Israel se esconderam de tanto medo. Se esconderam em cavernas, em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas, tentando certamente fugir dos filisteus. O povo ficou em apuros, se sentiu apertado, pressionado. E o verso 7 nos diz que também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de medo, se encheu de temor. Isso me faz lembrar de uma outra situação vivida tempos atrás pelo povo de Israel. Em Números capítulo 14, verso 9, nós vamos encontrar uma palavra de Josué e Calebe, filho de Num, ao povo de Israel. Josué e Calebe fizeram parte de uma expedição de 12 homens que foram enviados para a terra prometida, a terra de Canaã, a fim de examinarem a terra, a fim de verificarem se de fato aquela terra era a terra boa que Deus havia reservado para o povo de Israel. E quando voltaram, 10 homens deram um relatório desanimador. Disseram que de fato aquela terra era muito boa, mas que as cidades eram fortificadas. Os filhos dos gigantes habitavam nessas cidades e eles não teriam a menor chance de lutar contra aqueles exércitos, os exércitos dessas cidades. Josué e Calebe disseram o contrário. Eles disseram, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os devemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Lloyd Perry afirmou que o medo levou o povo de Israel a rejeitar a vontade de Deus. Deus havia ordenado que eles não agissem baseados em seus temores. Eles acharam que os seus inimigos estavam acima do que eles podiam suportar e até mesmo acima do que Deus poderia enfrentar. Agiram de acordo com esses pontos de vista, recuando da ordem de Deus de entrarem e conquistarem a terra. Quando Deus lhes disse para não temerem, não terem medo, Ele queria dizer que eles não deviam agir baseados no medo.
não deviam tributar tal respeito aos seus inimigos. Ao fazê-lo, eles estavam desrespeitando a Deus, estavam rendendo-se aos seus inimigos em vez de se submeterem a Deus. O medo pode nos pressionar e nos levar a tomar decisões loucas e antibíblicas. O medo pode nos levar a fazer muitas coisas erradas. Por exemplo, com medo de que não apareça um outro homem, uma jovem crente pode casar-se com o primeiro que lhe apareça. E a mesma coisa pode acontecer com um jovem, um rapaz, que quando vê uma garota, de repente, essa é a escolhida, com medo de ficar sozinho, e ele então toma atitudes precipitadas. De outra forma, o medo pode nos travar e impedir que avancemos na direção de Deus para nós. O medo pode estar relacionado mais intimamente com a nossa pecaminosidade do que percebemos. O Paul Turner especulou que talvez um dos pecados principais, nesse caso aqui, seja a covardia. Entretanto, Deus disse através do apóstolo Paulo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus afirmou através do apóstolo que ele não havia nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. O medo normalmente é uma oportunidade para clamarmos ao Senhor e buscarmos ao Senhor nosso Deus. Isso me faz lembrar de Josafá, quando também soube de uma grande multidão que vinha contra ele, teve medo. Mas o que ele fez diante do medo? Ele clamou a Deus, ele clamou ao Senhor, ele buscou a Deus. Essa situação toda, amados, precisa nos levar a levantarmos um clamor maior a Deus, a orarmos mais, a gastarmos mais tempo com Deus, a termos um relacionamento mais profundo com Deus. Essa situação que vivemos nesses dias, toda a pressão que está sobre a sociedade nos nossos dias, precisa nos levar a clamarmos mais, a buscarmos mais ao nosso Deus. Lá em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá, porque teve medo, convocou o povo para um jejum, para a oração, para buscar mais e mais ao Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer mais. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais ao nosso Deus, porque desta forma teremos melhores condições de enfrentar os desafios deste tempo. Precisamos também fortalecer a nossa fé por meio da nossa comunhão com Deus. Os homens de Israel tiveram medo dos filisteus, Saul também teve medo dos filisteus. Se o medo bater a porta do seu coração, renove a sua fé no Deus que nos ampara e nos sustenta com a sua graça. Veja o que ele disse ao povo de Israel através do profeta Isaías. Isaías 41, versos 10, 13 e 14. Não tema, porque eu estou com você. Eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Deus encorajou o povo de Israel com essas palavras e hoje, certamente, Ele deseja nos encorajar. Ele deseja nos encorajar, porque certamente Ele está conosco para nos ajudar a enfrentar todos os desafios deste tempo. Então, diante das pressões que nós vivemos hoje, renovemos a nossa fé, renovemos a nossa confiança no Senhor, busquemos mais ao nosso Deus, clamemos ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Ele está com seus ouvidos abertos, prontos para nos atender, para ouvir o nosso clamor e nos ajudar em todas as nossas limitações.
Em segundo lugar, diante das pressões da vida, devemos aprender a esperar. Devemos aprender a esperar. O que diz o verso 8? Do verso 8 até o verso 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versos 8 a 10, a palavra de Deus vai nos dizer que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, e Saul foi ao encontro dele para o saudar. E Samuel logo lhe perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Essa foi a justificativa que Saul apresentou a Samuel para ter oferecido o holocausto e não ter esperado que o servo de Deus chegasse para fazê-lo. Diante das pressões da vida, devemos pedir a Deus que nos ajude a aprender a esperar. Creio que uma das maiores dificuldades que enfrentamos ao sermos pressionados pelas circunstâncias da vida é justamente ter que esperar. Alguém já disse que Deus nos responde de 3 formas. Ele tem 3 respostas para nós. 3 respostas às nossas orações: sim, não e espere. E parece às vezes que o espere é pior do que o não. E ficamos então angustiados e tristes, porque temos que esperar. Mas no Salmo 40, o salmista afirmou: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Com paciência, não com ansiedade. Esperei com paciência e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Eu fico a imaginar, amados, na ansiedade de Saul, vendo o povo se dispersar, vendo o seu exército se dispersar, vendo o seu povo indo embora. E 7 dias esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício e nada dele chegar. Saul então não conseguiu esperar mais. Ele se encheu de argumentos e disse consigo mesmo: quando Samuel chegar, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar que não podia esperar mais. Afinal de contas, ele estava atrasado. Ele não chegou no tempo que ele havia marcado. Ele não chegou na hora que ele havia marcado. Ele estava atrasado, então eu estou certo. Eu tenho razão em agir dessa forma. Entretanto, Saul não tinha autorização de Deus para fazer o que ele fez. E ele, com essa atitude, deliberadamente, ele estava desobedecendo uma ordem de Samuel para ele. Certo autor afirmou que o pecado de Saul não foi o sacrifício que ofereceu. Davi e Salomão ofereceram sacrifícios sem receberem censuras, sem serem censurados por isso. Seu pecado foi desobediência a uma ordem específica de Samuel de esperar 7 dias. Foi a impaciência de Saul que provocou a censura. Pode-se entender muito bem a sua tendência humana de temer quando, de um lado, ele viu seu exército fugir
a menor oportunidade de outros filisteus reunindo seus carros e homens para lutar contra ele. Contudo, a limitação humana sempre tem sido uma oportunidade divina. A limitação humana sempre tem sido uma oportunidade de Deus agir, intervir. Israel venceu guerras, não pela superioridade numérica, mas pela mão de Deus, pela intervenção de Deus. Samuel creu que Saul teria esse tipo de coragem e ficou desanimado diante da falta de fé do rei na hora da crise, na hora da adversidade. Levíticos capítulo 26, nesse texto nós encontramos a seguinte palavra de Deus: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Meus amados, a questão não era a quantidade. Saul estava preocupado com a quantidade do seu exército. Seu exército estava indo embora. Mas a questão não estava na quantidade, sim na obediência a Deus. E sim no desejo de fazer a vontade de Deus, a qualquer custo, a qualquer preço. Por isso, cheio de argumentos, ele disse consigo mesmo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, Saul agiu deliberadamente, pela sua própria vontade. Essa expressão, eu disse comigo, significa eu pensei comigo. Muitas vezes, diante das pressões da vida, tomamos decisões precipitadas baseadas no nosso achismo. Eu pensei, eu achei que seria assim, eu achei que deveria fazer assado, eu achei então que deveria ir por aqui, deveria ir por ali. Precisamos nos lembrar que por mais argumentos que tenhamos, nenhum deles é maior do que a necessidade de obediência ao Senhor. Saul disse a Samuel que havia agido daquela maneira, forçado pelas circunstâncias. Saul quebrou um mandamento porque se sentiu pressionado pelas circunstâncias. Quantas coisas erradas podemos fazer quando estamos pressionados pelas circunstâncias? Quanta coisa fazemos e depois tentamos justificar pelas circunstâncias. Quando for pressionado pelas circunstâncias, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não abra mão dos seus valores. Não abra mão dos mandamentos do Senhor, não abra mão das ordens de Deus para a sua vida. As circunstâncias podem explicar os nossos erros, mas jamais justificarão os nossos erros. Essa é a nossa atitude quando a gente tenta justificar os nossos erros. Senhor, eu agi errado, mas também a aprovação que o Senhor permitiu era tão grande que eu não tinha escolha, eu não tinha o que fazer. Esse tipo de justificativa não cola diante de Deus. Não podemos abrir mão do mandamento do Senhor. Na hora de maior provação, lá no jardim do Getsemane, Jesus disse: faça-se a tua vontade. Que seja feita, ó Deus, ó Pai, a tua vontade. Pressionado pelas circunstâncias, Saul ofereceu holocaustos. Se Saul tivesse esperado um pouco mais, um pouquinho mais, Deus teria confirmado o seu reino.
Deus teria confirmado o seu reino. O verso 13 do texto vai nos dizer: procedeste neciamente. O que você fez foi uma loucura. Você agiu como um tolo. São várias formas de traduzir esse texto. Saul agiu de uma forma nécia, tola, louca. A desobediência ao mandamento do Senhor fez Saul perder o reino. A desobediência nos faz perder muitas coisas. Muitas coisas. Certo autor afirmou falou sobre o valor da exatidão. Ele nos lembra a respeito de Naamã. Naamã, aquele general do exército sírio, leproso. Naamã ficou limpo da lepra porque entrou no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Faltasse um só mergulho ou fosse a outro rio e a doença continuaria. Os muros de Jericó caíram no 7º dia, na 7ª volta daquele dia. No último instante, após o último detalhe, faltasse uma só volta, fosse omitida uma só vírgula do cerimonial prescrito por Deus e os muros continuariam de pé. Saul devia esperar até o último instante. Preocupou-se, porém, mais com o exército filisteu do que com o mandamento do Senhor. Outro autor afirmou que Saul preferiu adotar a ética situacionista em vez da ética bíblica. Nós vivemos num tempo em que as pessoas adotam a ética situacionista, ou seja, a ética da situação. Importa o que é certo para aquele momento, para aquela situação, e não os valores da palavra de Deus. Ele preferiu adotar uma ética situacionista, uma ética da situação, do que a ética bíblica, pois ofereceu desculpas para a sua conduta, mas não razões válidas. A desobediência pode eliminar oportunidades de serviço pela desqualificação do indivíduo. Precisamos aprender a esperar. Saul perdeu o reino porque não soube esperar. Quantas coisas nós perdemos porque não sabemos esperar. Então, em meio às pressões da vida, vamos pedir a Deus que nos ajude a aprender a esperar. Ele tem um tempo para todas as coisas. E tudo há de acontecer no tempo designado por Deus. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Que Deus, em meio a essa situação toda, nos ensine a esperar. O tempo dele, a hora dele, o momento dele agir, intervir e mandar essa pandemia embora de todo mundo, de todo o planeta. Lá atrás, em março, quando começamos a viver esses dias, talvez pensássemos ali que viveríamos um tempo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, vamos dizer. Quem poderia imaginar que chegaríamos a 1 ano? Quem poderia imaginar que teríamos ciclos novos da doença circulando na nossa cidade, no nosso país e no mundo todo, ceifando tantas e tantas vidas? Quem poderia imaginar? Que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê prudência, sabedoria, que Deus nos ajude a aprender a esperar. No tempo de Deus, Ele há de agir. No tempo de Deus, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Não se esqueça que Deus está no controle de toda a situação e que você está vivendo hoje essa situação por permissão dEle. Por permissão dEle. Mas tudo acontecerá dentro do tempo de Deus. Dentro do tempo do Senhor. Nesse tempo de pressão,
em que fomos colocados dentro dessa panela de pressão. Que Deus renove a nossa fé e que Deus nos ensine a esperar o tempo certo dele agir. Em terceiro lugar, diante das pressões da vida, devemos procurar agradar o Senhor. Devemos procurar agradar o Senhor. Vá comigo ao verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14, nos diz: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Uma versão um pouco mais antiga, Almeida Revista e Atualizada, traduz esse verso ou essa frase da seguinte maneira: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e nós sabemos a quem Samuel está se referindo. Ele está se referindo a Davi, um rei segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que agrada a Deus. É aquele que lhe agrada, é aquele que vive para agradar a Deus e vive para fazer a vontade de Deus. Certo autor afirmou que Davi, o escolhido do Senhor, era segundo o coração de Deus, no sentido de estar dedicado à sua vontade e aos seus propósitos. Agradamos a Deus quando obedecemos a Ele, agindo de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos. Isso é o que encontramos como referência ao rei Davi em Atos capítulo 13, verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ou seja, a primeira frase desse texto nos diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Ele agradou a Deus. Agradamos a Deus quando servimos ao seu propósito. Eu creio que o grande desafio para mim e para você é agradar a Deus em meio às pressões da vida. Quando tudo vai bem, fica mais fácil agradar a Deus. Mas quando tudo vai mal, ou quando tudo vai de mal a pior, quando somos pressionados de todos os lados, é nesse momento que Deus espera para ver a nossa reação. Como é que reagimos? A maneira pela qual nós reagimos fala por si só a respeito do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus. E se estamos de fato agradando a Ele ou não. Se estamos procurando viver para agradá-lo ou não. Quando tudo vai bem, é mais fácil agradar a Deus. Entretanto, quando tudo vai mal, certamente é mais difícil. Não devemos esquecer que normalmente revelamos quem somos quando somos pressionados. Normalmente nós revelamos quem somos quando somos pressionados. Um delicioso caldo de cana é extraído quando a cana passa na moenda. Passa na moenda. Quando Deus nos lança na moenda da vida, Ele colhe o melhor de nós. Quando Deus nos lança na moenda da vida, Ele colhe o melhor de nós. Paulo orou pelos colossenses, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, que eles pudessem transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para agradá-lo em tudo, não apenas em algumas coisas, não apenas em alguns detalhes, mas em todos, em tudo. Diante das pressões da vida, que Deus nos ajude a viver
para o seu inteiro agrado. Que nós agrademos a Deus por meio das nossas ações e também por meio das reações ao sermos pressionados, ao sermos espremidos, ao passarmos na moenda da vida, ao sermos colocados dentro de uma panela de pressão. Que nesses momentos as nossas reações glorifiquem a Deus, glorifiquem o Pai. Que nesses momentos nós sejamos os cristãos que de fato hão de fazer diferença no mundo, que hão de ser bênção para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Que Deus nos ajude a agradá-lo em tudo, não apenas em algumas coisas, não apenas em algumas áreas da nossa vida, mas simplesmente em tudo. Você se sente pressionado? Problemas em casa, no trabalho, problemas dentro de você? É uma situação de desemprego, enfermidade, privação financeira, dificuldade no relacionamento conjugal, dificuldade no relacionamento com os filhos, dificuldade no relacionamento em família. Diante dessa situação, Deus espera que você fortaleça a sua fé, que você aprenda a esperar e que você viva com o propósito de agradar a Deus. Venha o que vier, haja o que houver, em todas as circunstâncias. Ainda que você seja pressionado pelas circunstâncias, que você continue agradando a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com o seu jeito de agir e reagir. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e falemos com Deus nesse momento. Feche os seus olhos e acompanhe-me nesta oração neste instante. Pai Celeste, Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes nos sentimos numa panela de pressão. Renova a nossa fé. Livra-nos, ó Deus, dos temores. Enche o nosso coração de confiança plena em Ti. Renove em nossos corações a certeza que Tu estás conosco. O povo de Israel estava angustiado, mas Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não teremos medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que coisas que fujam completamente à nossa expectativa aconteçam, não temeremos, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, ó Deus, por favor, renova a nossa fé e a certeza, a convicção que Tu continuas no controle de todas as coisas e que no Teu tempo Tu agirás e Tu dissiparás, ó Deus, essas pressões que vivemos nesses dias. Pedimos, ó Deus, ensina-nos a esperar o Teu tempo, esperar o Teu momento de agir, o Teu momento de fazer aquilo que só Tu podes fazer. Ensina-nos, ó Deus, a esperar e não agirmos pelas circunstâncias, mas agirmos pelos preceitos do Senhor, por aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Pai Celeste, ajuda-nos a viver para o Teu inteiro agrado. Saul entristeceu o Teu coração e perdeu o seu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a alegrar o Teu coração com as nossas atitudes, alegrar o Teu coração com o nosso jeito de ser, com as nossas ações e com as nossas reações em meio às pressões da vida. Nós Te pedimos e Te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Outra vez algumas quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Talvez alguma vez possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Mesmo que agitado o teu viver, se firme a tua devoção, em teu redor sem ter certeza da salvação. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, dando também a vocês a oportunidade de compartilharem conosco seus motivos de oração ou decisões que Deus tenha colocado em seus corações ao longo deste culto. Você pode nos enviar as suas decisões, você pode também nos enviar os seus pedidos de oração através do WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. Desta forma, continuaremos orando por você, intercedendo a Deus pela sua vida e pela sua família também. Queremos deixar também um convite para que você esteja conosco na próxima quarta-feira, para juntos louvarmos ao Senhor. Às 20 horas, 8 horas da noite, estaremos conectados com a Rádio Evangélica FM e com o nosso canal no YouTube em mais um culto de adoração e celebração ao Senhor nosso Deus. Você é nosso convidado. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre todo o povo de Deus, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família ao longo desta primeira semana do ano, ao longo de todo o ano de 2021 e sempre. Amém.